Hoje gostaríamos de falar sobre a palavra bênção, sobre o verbo abençoar, sobre o adjetivo abençoado. Esta é uma palavra muito importante em toda a Bíblia. A primeira ocorrência que nós temos na Bíblia desta palavra está em Gênesis capítulo 1. E isto mostra como esse tema é muito importante na Bíblia, é muito importante para Deus, porque a Bíblia é um livro de Deus. Tem o propósito de revelar a face de Deus, quem é o Senhor. Então nós aprendemos, desde o primeiro capítulo, que o nosso Deus quer nos abençoar, quer abençoar a você e a mim, quer abençoar todos os povos da terra. No capítulo 1, nós lemos que Deus abençoou todos os animais que ele criou e abençoou o homem e a mulher. Um pouco mais à frente, lemos que Deus abençoou a Noé e a seus filhos. E no capítulo 12 de Gênesis, lemos que Deus abençoou a Abraão e disse para Abraão: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. O verbo varar, que é o verbo abençoar, ele aparece no texto hebraico do Antigo Testamento cerca de 330 vezes. A interjeição asherei, abençoado ou abençoados, ocorre cerca de 45 vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa! Como esse tema, abençoar, bênção, é importante nas páginas da Palavra de Deus. Este verbo, varar, ele foi traduzido para o grego. A primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento foi para o grego, conhecida como Septuaginta. Aconteceu cerca de 300 anos antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito, por cerca de 70 eruditos judeus que conheciam muito bem o hebraico como o grego. Este texto grego, produzido antes de Cristo, antes, portanto, do Novo Testamento ser escrito, foi muito importante para os escritores do Novo Testamento, que escreveram o texto do Novo Testamento em grego. Então, esta obra, Septuaginta, foi muito importante para o Novo Testamento e para nós, os crentes em Jesus. Então, estes 70 judeus, esta Septuaginta, esta obra, traduziu o verbo varar por eulogel em grego. E nós encontramos este verbo, eulogel, no texto grego do Novo Testamento, cerca de 44 vezes. E a interjeição hebraica, asherei, do Antigo Testamento, do hebraico, foi traduzida para o grego como makarios e aparece cerca de 50 vezes no texto grego do Novo Testamento. Então, a Septuaginta, esta tradução do hebraico para o grego, foi muito importante para o texto do Novo Testamento. Então, nós encontramos estas palavras no Novo Testamento. E nós descobrimos, então, que Deus quer nos abençoar, tanto com bênçãos materiais, quanto com bênçãos espirituais. E a Bíblia nos ensina que para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos andar de acordo com os ensinos do Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos na luz de Deus, de acordo com os ensinos do Senhor, da sua palavra, nós conhecemos a vida e não a morte, a alegria e não a tristeza, a felicidade e não a infelicidade. Nós experimentamos a bênção e não a maldição. Mas quando nós nos afastamos dos ensinos de Deus, do próprio Deus, nós conhecemos a morte ao invés da vida, a tristeza ao invés da alegria, a infelicidade ao invés da felicidade, a maldição
ao invés da bênção. Então é muito importante procurarmos viver de acordo com os ensinos de Deus, os ensinos da palavra do Senhor. O grande problema é que nós fracassamos, nós erramos. Então nós encontramos em Jesus Cristo as bênçãos de Deus que nós precisamos. Deus nos ensina que para estarmos em Cristo precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa incapacidade, o nosso fracasso diante dos ensinos do Senhor, dos padrões do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando nós humildemente confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus, nós recebemos as bênçãos de Deus em Cristo. Somos abençoados em Cristo. É isto que o Novo Testamento nos ensina. Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, por exemplo, diz que Cristo se tornou maldição por nós, para que a bênção de Deus pudesse chegar até nós. Então, através da morte de Jesus na cruz, nós somos abençoados, somos perdoados. Davi escreveu no Salmo 32 que abençoado, feliz, bendito é aquela pessoa, é aquele homem, aquela mulher cujo pecado é perdoado. Ele disse que enquanto ele não confessou os seus pecados, ele era infeliz. Mas quando ele reconheceu os seus pecados e os confessou, Deus o perdoou. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, eu queria convidar você a entregar sua vida para Jesus. A Bíblia nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus tem bênçãos para você. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós aprendemos que a última coisa que Jesus fez aqui na terra, antes de ser assunto aos céus, foi abençoar os seus discípulos. Jesus quer abençoar você e quer abençoar a mim também, para que nós possamos ser uma bênção em nossa casa, em nosso lar, em nosso trabalho, na igreja, em todo lugar. E quando, por algum problema, por algum fracasso nosso, nós não formos a bênção que nós deveríamos ser, precisamos pedir perdão ao Senhor. E Ele vai nos perdoar, vai nos lavar e vai nos tornar uma bênção. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um forte abraço